Olá pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre ajuste de TPS, no que ele vai influenciar. Muita informação errada está chegando, muita gente me manda mensagem perguntando: é só eu aumentar o TPS de originais 1.12, né, que é orientação pós-recal, para 1.20, 1.30? Se fosse isso, pessoal, não precisava de remap, né? Então, bem simples assim para explicar. O que acontece quando você muda o ajuste de TPS? Ele nada mais é que a posição do acelerador, tá? Se você avança muito do que o computador entenderia que ele está saindo da fase de marcha lenta, já inicia a fase de aceleração inicial, que já deve ser em torno de 1.18, 1.20, você já começa, você ferra todo ali, o computador ele já fica doido que ele não consegue interpretar. Isso aqui é um mapa, por exemplo, de ignição, né? Para você ter uma ideia. Então ele vai medir pressão do sensor MAP, como que está entrando a pressão, a velocidade, a temperatura, um monte de coisa. Então se ele vê que você está acelerando muito, mas o motor não está com velocidade, não tem ar suficiente entrando, ele entra em colapso, né? Aqui para você ter uma ideia, olha em 3D para facilitar. Conforme você vai aumentando a rotação, ele parte do zero. Conforme você vai aumentando a rotação, a tendência é o quê? Ele ir subindo. Ele vai aqui o ponto de ignição, ele vai avançando o ponto de ignição. Isso para numa partida, se você coloca um TPS que originalmente era para estar aqui, ele está como se ele estivesse aqui. Olha para a altura que vai estar a ignição. Você vai dar muita antecipação de ignição, você pode quebrar motor, tem vários riscos. O motor não pega, né? Só que ele está mandando aqui, só que a pressão, o sensor MAP, não tem uma quantidade de ar condizente com essa daqui. Ele está fechado. Então a injeção, como que ele vai mandar mais combustível se o sensor MAP não tem entrada de ar suficiente, né? Ele tem muito vácuo ainda. Então ele não sabe como reagir. Então isso você acaba atrapalhando. Com isso você acaba mandando muita ignição, você tem pré-ignição. Se você começar a dar muito a partida, como se o motor estivesse trabalhando aqui já em fase inicial, você vai ter, a hora que ele começa em funcionamento, para não quebrar o motor, ele manda muito mais combustível, aonde você começa a ter carbonização, começa a ter uma série de fatores. Ele nunca vai acompanhar, imagina se ele tem o limite dele. Ele está nessa posição, mas você está enganando como se ele estivesse aqui. Uma hora que ele chega no 100%, é como se ele estivesse na metade do motor. Ele fica doidinho, não tem o que fazer, né? E para você ter uma ideia do mapa de ajuste da minha moto, a gente tem a liberdade de colocar todos os valores, né? Aqui o meu está com bastante ignição, então você vai colocando aqui. Então ele está trabalhando para iniciar nessa fase aqui. Quer dizer, ele pode um pouco mais, um pouco menos. Se eu mudo o sistema para ele estar aqui, olha a quantidade de combustível totalmente diferente daqui. Está menos 3, 4, quando ele começa a girar o motor. Imagina, ele vai começar a girar o motor aqui, ó. Ele vai encharcar, vai carbonizar. Aliado àquele monte de ignição e não tem ar suficiente, quer dizer, vira uma caqueira, né? Deixa eu colocar aqui outro mapinha para você ter ideia. Parte de estequiometria também você vai trabalhando, ele vai mudar de acordo com cada rotação, cada RPM, ele trabalha com uma certa estequiometria, né? Quer dizer, então aqui, quando eu estou trabalhando na marcha lenta, eu trabalho com bem pouco combustível, o motor não tem carga, ele já começou a rodar, olha como ele já aumenta. Fica uma mistura extremamente rica, porque ele vai subir o giro. Esse daqui é um mapa para correr, né? Então ele é diferente do mapa de rua. Então ele precisa de força para começar a subir. Aí depois que ele vai nivelando. Se você já coloca para ele trabalhar como se ele já tivesse aqui, né? Como se tivesse 30% de abertura, olha o jeito que ele vai estar. Então fica totalmente fora e os parâmetros, ele fica louquinho. Então é complicado você mexer no TPS sem saber os parâmetros. Pouca coisa ele aceita, né? Se você vai trabalhar original lá,
é 1.6, né? 1.06 que ele veio, mas é por causa da estequiometria, que é esse tipo de ajuste para nossa gasolina. Ele tem que trabalhar um pouco mais rico. E eles é orientado para colocar 1.12. Ainda pelo mapa original da marca, ainda é aceitável que ele está um pouco rico. Então você altera pouquinha coisa, 0.6, 0.06, né, na verdade. É uma diferença muito pouquinha. Então ele ainda está dentro do aceitável, dentro do motor fazer os ajustes. Tá vendo? Ele fica bem pouquinho, fica nessa área aqui. Quando você faz um ajuste muito grosseiro, muito alto, você já sobe muito. Então já não tem como ele fazer essas correções, tá? Então isso é para você ter uma ideia. Que se ele originalmente estaria para trabalhar aqui, se ele aumenta pouca coisa, quer dizer, ele está dentro de uma faixa aceitável que ele consegue fazer os ajustes aí de mais ou menos combustível, ele já faz a autoadaptação. Se você coloca para ele trabalhar como se estivesse aqui 30%, 40%, 20%, já é muita coisa. Aí você já começa, ele já passa da fase aqui de marcha lenta, né? Ele já começa a entrar na fase inicial. Então aqui você tem de 0 até 4%, ele está dentro desses ajustes aí do TPS 0.06. Então ele consegue estar dentro. Você já pulou para essas faixas aqui, já começa a dar problema. Tá? Você vai começar a enriquecer demais, você vai ter carbonização da mistura, e até um monte de coisa aí que vai te atrapalhar. Tá vendo? Então pouquinha coisa, você não muda nada, né? Tá dentro dessa faixa. Você já colocou uma coisa muito grande, ó, ele já começa a entrar em outra faixa, vai ferrar tudo aí. Então, se atente aí, como dizem, terra de cego, quem tem um olho é rei. Então toma muito cuidado com muita informação errada aí, muito achismo na internet, que você vai danificar o seu motor aí.